Vamos voltar agora a falar do tarifaço, né, da medida anunciada hoje por Donald Trump, que alivia a parte dos 10% destinadas aos mais variados setores agrícolas, mas vamos dar destaque ao setor de frutas, que é um dos mais afetados pela medida anunciada hoje pela Casa Branca. Quando o tarifaço de 50% ao Brasil foi anunciado, ainda em agosto, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas afirmou que uma grande quantidade de produtos presa no mercado interno brasileiro poderia causar um colapso no sistema. Para entender quais as perspectivas neste momento, vamos receber aqui no CNN Prime Time o diretor executivo da Abra Frutas, Eduardo Brandão, já na tela conosco. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender nesta noite de sexta-feira. Qual é a avaliação inicial que o setor faz da medida anunciada hoje pelo governo americano? Boa noite, Yuri. Um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, nós acabamos de destrinchar aqui parte da ordem executiva assinada pelo presidente Trump, da parte que cabia às frutas, na verdade, e aí vimos que são mais de 20 NCMs das frutas que foram contempladas por essa ordem com essa redução tarifária. Falando agora de importância econômica, das frutas de importância econômica, a gente analisou aqui que entre as 5 de maior volume, maior importância econômica para os Estados Unidos que nós exportamos, na sequência manga, uva, papaya, melão e melancia, apenas a uva ficou fora dessa ordem executiva divulgada agora. Ou seja, a gente vai voltar a ter um pouco mais de conforto nas exportações dessa fruta, tão afetadas após o anúncio do tarifaço. Pois é, agora, Eduardo, como naturalmente, por se tratar de produtos perecíveis, o prejuízo, não dá para chorar o leite derramado, com perdão aqui do trocadilho, ou no caso as frutas que se perderam, Me lembro do presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, falando muito disso, de que não tinha como escoar a produção que foi perdida naquele momento que o tarifaço entrou em vigor. Qual que é a estimativa de prejuízo que o setor teve até o momento e qual é o tempo para se tentar recuperar ou pelo menos compensar essas perdas? Yuri, é muito arriscado a gente falar em valores de prejuízos até então. Na verdade, quando o tarifaço foi anunciado, a gente estava há 2 semanas do início da nossa janela de exportação de manga para os Estados Unidos, que é a fruta que tem maior volume. Levando-se em conta 2024, nós exportamos algo em torno de 46 milhões de dólares. E foi aquela correria, Mas, graças à organização setorial e os ajustes entre produtores e compradores americanos, a gente conseguiu fazer um bem bolado e o prejuízo não foi tanto quanto a gente imaginava, mas a gente não conseguiu mensurar ainda porque a safra acabou agora, tá? Então, dessas frutas que eu te falei que estão aí no top 5 de importância econômica dos Estados Unidos, a segunda, a manga, acabou a nossa janela de exportação, que dura em torno de 90 dias para os Estados Unidos, e estamos começando a uva, E na sequência o papaya e aí por diante. Então, para a gente fazer um número para especificar qual foi o prejuízo é muito complicado, mas a gente já sabe que os volumes foram reduzidos. Basta dizer que da uva que começou agora, nesse início de safra, a gente já teve uma redução de 70% no volume que foi exportado em 2024, agora em 2025. Então, a gente vai mensurar isso muito em breve para dar valores, mas por enquanto a gente acha prematuro e muito arriscado dizer os valores dos prejuízos. Mas que a situação para o Brasil, para os Estados Unidos, volto a dizer, os Estados Unidos é responsável por 12% de toda a fruta exportada pelo Brasil, ou seja, é uma fatia bem importante. Então a gente está esperando que essas negociações se estabilizem para que a gente possa voltar o mais rápido possível à normalidade. Agora, Eduardo, o que a gente tem de informações, Mariana Janjá, nosso repórter na Casa Branca, também Lorival Santana, Thaís Herédia trouxeram informações aqui nesta edição de hoje do CNN Prime Time. O que Donald Trump fez foi uma redução daqueles 10% generalizada para vários países, não só, não tem nada a ver diretamente ligado ao Brasil. O Brasil acaba tendo um efeito ali junto com todos os outros. A sobretaxação de 40% segue em vigor e há toda uma expectativa de quando governos do Brasil e dos Estados Unidos possam chegar a algum acordo que alivie, pelo menos para os setores mais impactados. Nesse sentido, queria te ouvir sobre pegando também, ainda seguindo no seu exemplo dos top 5 produtos que o Brasil exporta de frutas
para os Estados Unidos. Esta redução só dos 10% torna mais difícil a competição das frutas brasileiras com exportações de outros países concorrentes? Ou não é o caso de vocês? Tem aí uma segurança maior? Como é que você analisa a situação comparada do Brasil com outros exportadores de frutas para os americanos, tomando ali como você sugeriu, a pauta das 5 frutas que o Brasil mais exporta para os americanos? Tá. A gente continua complicada, a nossa situação continua complicada. Na verdade, essa tarifa recíproca que foi reduzida poderia nos aliviar, mas se a gente não fez essa análise profunda. Na verdade, como eu te falei, a gente pegou a ordem executiva hoje no final da tarde, jogamos a equipe técnica para discutir e temos que ver também quais foram os outros países que foram contemplados. Mas de cara a gente já sabe, por exemplo, que os nossos principais concorrentes nos Estados Unidos, da manga, por exemplo, países como Peru, Colômbia, México, podem ter sido contemplados, o que para nós não vai mudar muita coisa. Então, a gente está analisando ainda, como foi muito em cima da hora, como eu volto a dizer, a gente tem que fazer uma análise mais profunda para saber em que situação fica. Mas, especificamente da manga, que é a primeira desse top 5, aí um volume de mais de 46 milhões de dólares no ano passado, que é o número que a gente tem, a gente já sabe que a nossa organização e a nossa gestão junto aos nossos compradores americanos fez com que esse impacto fosse minimizado. Mas a gente não sabe te dizer, não dá para precisar ainda como será.